Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num livro fascinante, A Ordem do Tempo, do físico Carlo Rovelli. Vamos usar o próprio livro, claro, para tentar desvendar as ideias centrais dele sobre, sobre o tempo. Algo que parece tão óbvio, né? Mas que, segundo Rovelli, talvez seja um dos maiores mistérios que existem. É um livro que, olha, mexe com a gente. Com certeza. Rovelli começa já jogando um balde de água fria na nossa intuição. Ele diz que essa ideia de um tempo que flui igual para todo mundo, sabe, pode ser tão enganosa quanto achar que a Terra é plana. É uma comparação forte essa, da Terra plana. Sim, porque a física moderna, segundo ele, foi desmontando essa imagem familiar do tempo, pedaço por pedaço. E como ele organiza essa demolição no livro? Então, o livro é muito bem dividido em três partes. A primeira é a desintegração do tempo. Ele mesmo compara o tempo a um floco de neve que derrete na mão enquanto a gente examina. A primeira coisa que se desfaz é a ideia de um tempo único, universal. A coisa do Einstein, né? Que o tempo passa diferente dependendo da altitude, da velocidade. Exatamente. O tempo passa, de fato, um pouquinho mais devagar aqui no chão do que lá no alto de uma montanha, ou para quem está se movendo muito rápido. Não existe um único relógio regendo tudo. Esperei, mas isso não é só teoria maluca, né? Tem efeito prático. O GPS, por exemplo, precisa corrigir isso, certo? Precisa. Senão daria erro. É real. E olha, não para por aí. A própria direção do tempo, a flecha do tempo. A diferença entre passado e futuro. Isso. Nas leis mais fundamentais da física, aquelas que descrevem um mundo bem pequeno, essa distinção parece sumir. Ela só aparece, segundo Rovelli, por causa de uma coisa: o calor, a desordem, a entropia. Entropia. Aquela ideia da tendência ao caos, à bagunça, ligada a Boltzmann. Isso mesmo. Ele conecta com a ideia do Ludwig Boltzmann de que a gente tem uma visão meio desfocada do mundo. Não enxergamos cada molécula individualmente. É como o exemplo clássico do leite se misturando no café. A gente vê claramente uma direção, a mistura aumentando a desordem. Mas se olhássemos as moléculas, elas não estão nem aí para essa direção passado-futuro. Hum. Então a flecha do tempo seria resultado dessa nossa visão macroscópica e da tendência natural das coisas irem para a desordem. Essa é a proposta dele. É uma ideia forte porque conecta o tempo a algo que depende da nossa interação, da nossa escala. Confesso que essa ideia da perspectiva desfocada é um suco na intuição. Parece quase subjetivo demais para algo tão fundamental. É muito contraintuitivo, sim. Mas ele argumenta que é uma consequência física mesmo. E não para aí, ele vai mais fundo. Rovelli desafia até a noção de presente. O agora? Como assim? Pois é. Esse agora que a gente sente de forma tão imediata, ele diz que é só local, uma bolha em volta da gente. Perguntar o que está acontecendo agora, num planeta distante, tipo Próxima B, que está anos-luz. Fisicamente, a pergunta perde o sentido. Não existe um agora que vale para o universo inteiro. Nossa. Se não existe um agora universal, isso abala completamente a ideia de uma realidade acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar. E imagino que isso signifique também que o tempo não é uma coisa independente que corre sozinha. Newton imaginava. O tempo está amarrado no espaço, na matéria, na energia, forma o que Einstein chamou de campo gravitacional. É uma entidade dinâmica que se estica, se Curva ondula com a presença de massa e energia. E a física quântica? Complica mais ainda. A quântica sempre traz mais estranheza, né? Ela introduz duas coisas principais aqui. Primeiro, a granularidade. A ideia de um tempo de Planck seria o menor tic-tac possível do universo, um intervalo mínimo de tempo. Tipo, o tempo vem em pacotinhos, não é contínuo. Exato. Talvez seja feito de gotas mínimas. Abaixo dessa escala, talvez nem faça sentido falar em antes e depois. E a outra coisa é a indeterminação. O tempo em escalas quânticas também flutua, não tem uma definição super precisa. É tudo meio probabilístico. Meu Deus, minha cabeça já está dando um nó quântico aqui. Se o tempo como a gente conhece se desintegrou todo, o que sobrou? Qual é a base de tudo isso?
Bom, aí que entra a segunda parte do livro, que ele chama de O Mundo Sem Tempo. É uma viagem para essa paisagem fundamental. Nesse nível mais básico, Rovelli argumenta que o mundo não é feito de coisas que duram no tempo, mas sim de eventos, de processos, de mudanças. Eventos? Como assim? Pense menos numa pedra parada e mais nas interações constantes, nos acontecimentos quânticos que, juntos, dão a aparência de uma pedra estável. A realidade fundamental seria uma rede vibrante de ocorrências quânticas se relacionando. Ele usa uma metáfora ótima. A realidade lá no fundo é mais como a agitação caótica e viva de Nápoles do que a ordem planejada de Singapura. Uma realidade feita de acontecimentos, não de objetos estáticos. Uau! Isso muda tudo. E como ele reconstrói o nosso tempo a partir dessa base caótica. Essa é a terceira parte. As fontes do tempo. É a tentativa de fazer o caminho de volta, de entender como o tempo que a gente sente emerge disso tudo. Rovelli sugere que o tempo familiar pode surgir justamente da nossa ignorância sobre todos esses detalhes microscópicos. Entram conceitos como tempo térmico, ligado à termodinâmica, e também conexões com a própria natureza quântica das interações. E a flecha do tempo? A sensação de fluxo? A ideia mais intrigante, talvez, seja que a flecha do tempo, essa direção clara do passado para o futuro, pode ser um efeito de perspectiva, ligado à maneira particular como nós, como sistemas físicos complexos que somos, e interagimos com o resto do universo. Então, peraí, a nossa experiência mais básica de todas, a passagem do tempo, pode ser, em parte, um reflexo de nós mesmos, da nossa interação. É uma possibilidade muito forte que o livro explora. De forma resumida, a ordem do tempo é isso. Uma visão radicalmente diferente do tempo. Desmonta nossas intuições e revela uma realidade mais complexa, feita de relações, eventos, entropia e da estranheza quântica. E o tempo que a gente conhece e sente talvez emerja dessa nossa interação específica, da nossa perspectiva meio desfocada. É definitivamente uma leitura que desafia, mas que recompensa muito, né? Rovelli tem um jeito de explicar uma clareza, um uso de metáforas. Ele consegue tornar essas ideias tão complexas em algo que a gente consegue, pelo menos, começar a tatear, mesmo que continue dando um nó na cabeça. Sim, ele mistura física de ponta com filosofia, com poesia até. É muito bem escrito. É o tipo de livro que realmente expande a mente. Com certeza, deixa aquela vontade de ler o original, de mergulhar mais fundo nessas ideias. E fica a reflexão final, né? Se o tempo, algo que para nós parece tão absoluto, tão fundamental e externo, se ele emerge, em parte, da nossa interação limitada com o universo, que outras certezas que a gente tem sobre a realidade podem ser, na verdade, só reflexos da nossa própria perspectiva? Fica aí para pensar.